Paulo Duarte Saraiva, Magnólia Salles Lopes, Cordeiro de Azevedo e família, Maria Miguel Bezerra da Silva, Antônio Rebouças e família, Gleidson Leite e família, Lucas Andrade Cabral, Maria Anita da Rocha, Maria Helenilza Rocha Costa, Alisson Paulinelli Câmara Ferreira, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Alissa Farias Paludo, Nara Betânia Ramos Lima do Nascimento, Adriano Geraldo Gonçalves Pereira e família, Enzo Rocha Costa, Tereza Araújo, Sandra Regina Gomes da Silva Costa, João Bosco Bastos Oliveira, Luiz Paulo Temporim, Ismael Teixeira de Lima, Maria do Rosário Freire da Cruz Mota, José Souza Jerônimo da Silva, Arthur Maurício da Silva, José Aquino de Freitas, Maria do Céu Oliveira Bezerra, Paulo César Medeiros, Anilda de Araújo Bio de família, Fausto Diniz, Magnus Bezerra, Ioanes de Oliveira Bolfes, Irandi Augusto de Araújo, Francisca Pereira de Araújo, Zildo Pereira e família, Clenilson Araújo, Eva Cristina de Oliveira Noés, José Rivaldo Belisário Nogueira, Marcos Antônio Barros Dantas e família, Janilson Eufrásio da Silva e família, Antônio Cleito Belisário Pinheiro, Dalmário Heitor Miranda de Abreu, Raimundo Ferreira da Silva, Edilene Castro dos Santos, Márcia Cristina e família, Cecília Maria Bezerra Freire Campos, Daniele Carvalho Rocha, Maria Aparecida de Oliveira, Luiz Araquém de Assunção, Renelva Ferreira de Almeida e família, Linaldo da Silva, Núbia Silene, Clarissa Gurgel de Macedo, Gabriela de Souza Ferreira, Joyce Iara Rodrigues, Wellington Bezerra da Costa, Genésio Ferreira Moura, Ana Lúcia Corsino da Silveira Cunha, Inês de Fátima Fernandes de Medeiros, Joana da Silva Santos e Magazine Francisca de Lima. Que cada um possa receber a ajuda, né, o auxílio, o socorro necessário de acordo com a verdadeira necessidade de cada um. Boa noite a quem chegou agora, meus irmãos. Pode até estar estranhando. Hoje é quarta-feira? Não, meus irmãos. Hoje é segunda-feira mesmo, dia 13. Hoje eu estou no lugar da Francisca, é um compromisso que ela tem, então hoje vai ser comigo, tá bom? Vamos iniciar o nosso exórdio. Continua sendo do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A nossa leitura de hoje é do capítulo 112. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 6. A temperança é o autocontrole, né? A renúncia é a moderação. A temperança doméstica, domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança em todas as situações é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva ao caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. Então, Emmanuel nos traz hoje uma reflexão, como é que nós estamos agindo, fazendo, como é que nós estamos tratando o nosso próximo, com o conhecimento que nós temos, com o que nós estamos aprendendo, né? É importante a ciência? Com certeza é. É muito importante os estudos? Com certeza é. Mas com esses conhecimentos, como é que nós estamos agindo, né, com o nosso próximo? Faz a gente refletir. Achamos assim, por um dia nós agimos de uma maneira correta. Mas aí, se a gente não ficar sempre prestando atenção às nossas atitudes, nós passamos a tratar o nosso irmão de maneira desonesta, humilhamos, maltratamos, né? Então, o conhecimento faz com que a gente se engrandeça, não na questão do orgulho, mas na questão moral,
né? Nós estamos diferentes, nos tornamos diferentes na questão moral. Emmanuel nos diz assim: quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá a mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ou mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos, ou seja, não esqueçamos, que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar com quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta, ou seja, que é a companheira preferida do amor. Graças a Deus. Já convido o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, com paz, saúde e felicidade. Vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Vou fazer hoje uma petição. Alô? Porra. Vou fazer uma petição. Quem tiver com o seu microfone ligado, meu irmão, por favor, possa desligar? Vou fazer a petição do aprendiz de Dr. Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue um bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido em vista das imperfeições que carrego, permita-me a confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e de que, embora me amaraste, consiga algo aprender para servir, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bezerra de Menezes. Pai, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados,
amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra à dona Rita. Obrigado, seu Gilson. Graças a Deus. Peço agora permissão ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, ao mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, para darmos início ao Evangelho da noite de hoje, convidando o nosso irmão, o Ivan, para que possa fazer a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite a todos os nossos queridos irmãos e irmãs de doutrina espírita, queridos irmãos e irmãs simpatizantes da doutrina espírita, que comungam conosco nesse banquete de paz, de amor, de luz. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, adentrar os nossos lares, fortalecendo os laços de humanidade e fraternidade entre todos nós. Que todos possamos, então, ser beneficiados por essas energias positivas, né, que, nesse instante, são operadas pelas equipes espirituais durante o nosso Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar imensamente. Então, meus queridos irmãos, hoje as nossas reflexões são do capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos falar principalmente sobre mundos de provas, sobre progressão dos mundos. No capítulo anterior, nós falamos, era meu reino, não é desse mundo. E agora, há muitas moradas na casa de meu pai. Né? A partir do item 1, palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Jesus disse: o coração de vocês nada deve se perturbar. Creio em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, né, há muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Eu me vou para preparar o lugar, e após ter sido preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Muito interessante essas palavras de Jesus no Evangelho, que ele diz assim: eu vou preparar o lugar, e após ter ido preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los. Ele não vem nos arrastar aqui porque nos acha bonitinho ou porque a gente fica gritando perdão, perdão, perdão. Até porque ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E a gente sabe que das palavras do próprio Mestre Jesus, muitos serão convidados e poucos os escolhidos. Então, continua da espiritualidade maior o convite para que todos nos engajemos na grande família espiritual, que a gente possa desenvolver, além do nosso DNA aqui físico, esse sinal de irmandade maior, de ligação maior que temos aqui, sanguíneo, né, consanguíneo com a nossa família, mas de compreendermos a grandiosidade de sermos todos portadores do DNA espiritual, como todos filhos de Deus, todos da grande família humana. E sobre essas moradas, então ele diz que a casa do Pai é um universo e diferentes moradas são os diversos mundos habitados que estão no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias ao seu adiantamento. E o convite vai para todos os filhos de Deus sendo conduzidos para esses espaços de acordo com o merecimento. Assim como na época de Moisés, o povo hebreu fez uma grande caminhada, né? Anteriormente, sob a direção, sob a liderança de Abraão, também uma grande caminhada por inspiração de Deus, buscando um ambiente específico de acordo com a necessidade e o merecimento daquele povo. Então, assim também nós transitamos de mundo em mundo, aproveitando as oportunidades que nos são oferecidas ali para o nosso desenvolvimento
intelectual e moral, na condição de busca da perfeição, tal qual Jesus diz, que sejamos perfeitos como o Pai. Claro que não podemos ser perfeitos como o Pai, mas ele significa que está pedindo que nós dessemos o máximo de nós a todo momento. E os Espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Dentre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Como eu disse, de ambiente em ambiente vai mudando de acordo com a necessidade, com o grau evolutivo de nós, espíritos. Nos mundos intermediários, o bem e o mal são misturados e se dividem principalmente em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações, que é a nossa faixa aqui no momento, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. E diz aqui, confirma que a Terra pertence ao plano de provas e expiações. E os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele para sempre e também não cumprem nele todas as etapas do progresso que precisam percorrer para atingir a perfeição. Portanto, nós mudaremos para outros ambientes espirituais, outros mundos, onde se dará a continuidade da nossa evolução. Ele diz que sobre a destinação da Terra, que muito se surpreende por encontrar na Terra tantas maldades e paixões grosseiras, tantas misérias e doenças de todos os tipos, concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Não, gente, não é isso. É porque realmente, na faixa que nós estamos aqui, nós estamos ainda muito no início da nossa caminhada. Por isso, nós ainda estamos aqui, vivemos num ambiente onde o mal praticamente predomina. Embora haja já um grande número de espíritos em melhores condições agora do que há 2000 anos atrás, do que há 100 anos atrás, do que há 50 anos atrás, porque a transformação nossa é muito lenta. Né? É muito lenta. Se fosse algo assim muito rápido, o simples fato de algumas encarnações aqui na Terra já seriam suficiente. Mas daí a gente vê, nossa, isso é muito difícil. Não, isso é da capacidade tão grandiosa da nossa evolução. Né? A gente evolui sempre, sempre. É uma escada evolutiva praticamente infinita, buscando sempre melhorar, sempre melhorar. Sobre os mundos inferiores e mundos superiores, né? Qualifica os mundos inferiores, qualificar os mundos inferiores e superiores é mais uma forma de comparação do que uma definição exata. Não existe como na matemática, olha, até o número tal é como as notas do Enem que saiu hoje, né? Quem tem até uma nota tal é uma coisa, quem tem uma nota tal é outra coisa. A gente vê que aqui no nosso planeta é um planeta de provas e expiações, mas há aqui, além de, claro, a maioria de espíritos embrutecidos, mas há aqui também entre nós espíritos de grande envergadura, que estão aqui em missões, e a gente observa, da mesma maneira que a gente observa na nossa cidade mesmo, nós temos locais onde os bairros onde um pessoal vive numa condição de conforto muito diferenciada de outras. Então, esse planeta onde nós vivemos aqui, ele dá para nós uma série de possibilidades de experiências. Então, nós passamos aqui várias condições, como diz, uma vez a gente encarna numa condição de uma pobreza muito grande, de outra vez da opulência, uma vez com muita saúde, e por irresponsabilidade podemos encarnar em outras situações com a saúde bastante abalada, já vir do berço segundo o nosso merecimento, é dado a cada um segundo as suas obras, e os mundos felizes são reservados àqueles que obraram pela condição de merecerem a bênção, né, de já estarem no mundo felizes. Porque Deus é bonzinho e está premiando? Não, é porque o seu próprio merecimento, a sua condição evolutiva condiz a isso. Deus não fica alisando cada um de nós, ai, meu filhinho querido, etc e tal, né? Como nós também não precisamos rastejar perante Deus como, somos sofredores, não sei o quê, nascemos do pecado, nada disso. Como eu disse agora há pouco, nós temos o DNA espiritual de sermos filhos de Deus. Tudo está à nossa disposição, tudo vale do nosso merecimento, da nossa busca, a investidura, né, na coragem e na fé de buscar a cada dia. Sobre os mundos regeneradores, segundo o próprio irmão Agostinho,
que é uma posição adiante da nossa. Ele diz: entre as estrelas que brilham no céu existem vários mundos, como a Terra, destinado por Deus às provas e expiações. Existem também mundos que podemos chamar de mundos regeneradores. Cada sistema planetário possui mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Existem mundos onde a alma recém-nascida, ainda sem noção do bem e do mal, é ali colocada para que possa caminhar até Deus. Essas almas têm consciência de si mesmas. Perdão? Essas almas têm consciência de si mesmas, uma vez que estão de posse do seu livre-arbítrio. As grandes capacidades que a alma possui lhe foram dadas para fazer o bem. Infelizmente, algumas fracassam. Deus, que não quer ver aniquiladas, permite que nesses mundos de encarnação e encarnação, elas se depurem e se melhorem, tornando-se dignas da glória que lhes está reservada. Até interessante, porque o próprio Jesus diz: o Pai não quer a morte do pecador, mas sim a sua mudança. Então, gente, olha aí. Deus quer não a nossa morte, né? Não a nossa aniquilação, mas Ele quer o nosso progresso. Então, isso vai acontecer no momento, no futuro, segundo a nossa coragem, a nossa fé, a nossa vontade de transformação, que o Espiritismo, por exemplo, ele é uma... Eu vou já pegar aqui a definição do que eu vi no próprio Kardec, ele traz, falando do Espiritismo, o que é o Espiritismo, o que é o Espiritismo na verdade. Muito bem. Então, os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos mais felizes. No momento em que a gente passa, né, desse momento de conscientização da necessidade da mudança, procurando ir melhorando no dia a dia, nós vamos, então, sermos conduzidos aos mundos, esses mundos, como é que os mundos regeneradores, onde passaremos um período bastante longo, mas também já bastante melhorado. A gente vê que, no princípio, dada a ligação à matéria, né, a necessidade ainda, a inteligência ainda muito reduzida, sem uma consciência, sem um pensamento direto, né, sem essa consciência efetiva, num período de evolução ainda muito animal, onde nós vivíamos dos instintos, e esses instintos ainda são muito fortes em nós, exatamente porque nós estamos no início da nossa caminhada. Por isso, nós ainda temos muito do bateu, levou. Nós temos muito ainda essa questão do orgulho, que o próprio animal, no seu início, né, como esses animais que a gente chama de animais irracionais, da mesma maneira, nós lutávamos muito também pela alimentação, pela autoproteção e pela multiplicação, do acasalamento sem nenhum sentimento, sendo apenas algo... Então, isso ainda está muito na gente. Por isso que o pessoal diz: olha, pintou uma química, não sei o que tem. É a parte mais animalesca ainda da falta de raciocínio. Por isso que a gente tem hoje, graças a Deus, essa doutrina tão maravilhosa que abre para a gente, não só o que já tem tudo coletado por Kardec, mas através de outras literaturas complementares, como Emmanuel, né, um poeta do Evangelho. A gente vê, eu acho maravilhoso. A gente pega o livro para fazer o exórdio, né, uma fração muitas vezes só uma fração de um versículo bíblico, ele consegue trazer todo um pensamento muito grande, muito abrangente, falando da necessidade, explicando e ensinando realmente. E mais aqueles que têm a condição de trabalharem na doutrina espírita, no contato com os irmãos do plano espiritual, recebendo a cada comunicação uma experiência nova para o nosso engrandecimento. O trabalho na casa espírita, né, forçando a que nós ali nos irmanemos juntos pelo mesmo ideal, no intento de que a gente possa introjetar isso no nosso pensamento e ser tão legal uns com os outros quanto somos lá dentro da casa espírita, que a gente abraça todo mundo, né? A gente cumprimenta, meu irmão, minha irmã, mas muitas vezes, quando a gente vai, já voltando para casa no nosso transporte, claro que a gente também não está encontrando todo mundo ali com o pensamento coeso pelo bem,
Então, vem ali a oportunidade das experiências. Ali vem o que diz assim: sede misericordiosos, perdoe, ore pelo que vos persegue, perdoe os pisões nos calos, as cotoveladas, aquele que corre na sua frente na intenção de pegar o seu lugar primeiro. Né? A gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a chegar no ambiente, né? Quando a gente precisa de algo, não procurar alguém amigo para dar aquele jeitinho, para agir, fazer as coisas para a gente, passando muitas vezes na frente do nosso irmão, do nosso próximo, furar uma fila, parar em fila dupla. Gente, tudo isso é comportamento moral do ser humano, tudo isso vale na nossa caminhada na busca do dia a dia. Então, nesses mundos, né, esses mundos regeneradores, o homem ainda pode fracassar, porque o mal não perdeu completamente o seu domínio. Nós ainda não estamos muito bem fortalecidos. Não avançar é recuar. Se o homem não está sempre no caminho do bem, pode cair novamente em um mundo de provas e expiações, onde certamente encontrará provas ainda mais difíceis. Vamos voltar ao Evangelho na parábola dos talentos. Como é que faz? Aquele que é irresponsável com os talentos, o que acontece? Perde os talentos. Então, se nós recebemos o talento de estar no mundo aqui de provas esqueci o nome agora. Alguém me dá um toque aí, que deu branco aqui agora. Provas e expiações. Muito obrigado, meu irmão. Então, se nós já conseguimos, né, estar aqui, cada vez que a gente vai subindo, é um talento que a gente vai recebendo. Então, se a gente for preguiçoso e não permitir que esse talento nosso faça que a gente possa produzir um talento superior de ir para o mundo de regeneração, como é que termina essa parábola dos talentos? Até aquilo que tem lhe será tomado. Então, nós podemos voltar para um mundo muito mais atrasado do que o nosso aqui. Que tal voltar para um país, para um mundo aí onde a gente esteja ainda lá na Idade da Pedra, morando nas cavernas, sem nenhum conhecimento de ciência nenhuma, antes da invenção da roda, batendo, né, uma pedra na outra para fazer fogo, usando roupa de couro de animal ainda dura. Já pensou que situação? Tem que comer peixe cru, porque não tem ainda, né? Ainda não inventaram o sazon. Já pensou que coisa terrível, gente? É isso mesmo, a gente volta até aquilo que tem será tomado. Então, ele diz aqui: contemplem o céu à noite, na hora do repouso e da prece, e nesses mundos incontáveis que brilham as suas cabeças, e procurem aqueles que levam a Deus. Peçam a Ele para morar em outro mundo regenerador, após resgatarem as dívidas na terra. Então, não pedir para Deus, e Deus vai mandar, como a gente lê lá em André Luiz, né? Que ele chama o Elétrobus, né? Então, Aeróbus, muito bem. Hoje você está colaborando demais comigo. Então, a gente não fica imaginando que vamos, de repente, pegar um aeróbus aqui e sermos conduzidos para um mundo diferente, não. Todo mundo pensa: não, já que eu sou espírita, eu dou passe 2 vezes por semana lá no centro, eu pago a mensalidade e eu chamo todo mundo de irmão, então já sou merecedor de ir lá para nosso lar. Não, não é assim, não. Porque se a gente fizer isso, aí a gente tem uma brincadeira que eu até, depois de um certo ponto, eu abandonei. Era de quando a gente estava fazendo algum trabalho na casa, ele dizia: estamos aqui para ganhar os nossos bônus horas. Isso aí a gente vai estar dando com a mão e olhando com a outra, não é verdade? A outra mão está vendo isso aí. Eu parei até com essa brincadeira para que não vá distorcer o maravilhoso sentido da oportunidade de servir, como diz o irmão Bezerra, né? Servir para merecer e, dentro disso, também merecer para servir. O trabalho, todos são convidados ao trabalho, mas nem todos, às vezes, têm a condição de estar no trabalho. Então, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aí, finalmente, nós vamos falar aqui sobre a progressão dos mundos, também de São Agostinho, no ano de 1862, na cidade de Paris.
Sobre a progressão dos mundos, ele disse o seguinte, que o progresso é uma das leis da natureza, que Deus, na sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Deus não tirou o universo do nada. O nada, como diz Kardec, o nada não pode produzir nada. As transformações vêm da capacidade de Deus de fazer essa transformação. É algo ainda tão difícil da gente compreender que realmente aí, acho que talvez a partir da nossa situação de estarmos num mundo superior, daqui a, sei lá, quantas encarnações novamente, estarmos numa condição da gente compreender melhor, porque só realmente os espíritos muito superiores têm capacidade de compreensão, né, desses fenômenos naturais que acontecem em outras regiões do espaço. Quando os primeiros observadores olharam para o espaço e viram aqueles espaços enormes, né, cheios de uma chamada poeira cósmica, aquilo ali foi dado um nome de caos. Né? Ali é o caos. Nada tem lógica num ambiente daquele. Mas a gente sabe que Deus, na sua grandeza, necessita daquele aparentemente caos que hoje em dia os observadores, os estudiosos, chamam de berçários de estrelas. Aquilo que é aparentemente um caos é um ambiente cheio de uma matéria formando, agora muito lentamente, novos planetas e novos sistemas. Nós sabemos que a nossa Terra aqui, num determinado momento, essa energia dela vai se dissipar, vai se acabar. Mas vai demorar ainda tantos milhares de anos que, quando ela se degradar totalmente, que não seja mais possível a condição de habitarmos aqui essa condição orgânica, provavelmente já não mais será mais necessário a nossa presença aqui, que nós já tenhamos ultrapassado essa necessidade de novos ensinamentos num mundo semelhante a esse, ou nessa imensa vastidão ainda não conhecida, com certeza deve haver outros mundos semelhantes ao nosso aqui, que nós podemos ser conduzidos pela graça divina para esses ambientes, para dar continuidade à nossa evolução. Então, a própria destruição que parece ser para os homens o limite final das coisas é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta do nada. Exatamente quando a gente pensa que as coisas estão se acabando, não, as coisas estão se transformando. E elas estão sempre se transformando para algo melhor, para algo mais bonito. O homem, ele é um co-criador da natureza. Né? O homem tem a capacidade, embora não esteja fazendo, no momento, esteja degradando bastante o ambiente que nós vivemos aqui, mas nós já temos a capacidade de fazer com que nada disso seja necessário. Outro dia, não lembro se foi aqui que eu disse, que no ano de 1800, né, o mundo atingiu pela primeira vez a quantidade de 1 bilhão de habitantes. Então, desde que o mundo é mundo, digamos assim, para chegar a 1 bilhão, foi milhares, milhões de anos, talvez. Mas em apenas 200 anos, nós dobramos esse número de 1 bilhão para 8 bilhões. E existe capacidade de que nós possamos nos transformarmos em 16 ou 30 bilhões de pessoas e há condições de que todos se alimentem dignamente, que todos evoluam e seja distribuído o conhecimento, desde que o homem seja também capaz, sobretudo, de ser solidário, que é a grande mensagem do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, respeitar o próximo.
não fazer aquilo que você não gostaria que o próximo fizesse contra você. Fazer a favor dele tudo que você gostaria que ele fizesse a seu favor. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Há 2000 anos rolando aqui na Terra, mas ainda tão necessária, né, para a harmonia de todos os povos. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o início da criação, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho da própria evolução. Emmanuel faz uma observação muito interessante quando ele fala do ser humano, a respeito da evolução do ser humano. Buscando, através da ciência, o passado do ser humano, nós vemos que o ser humano, como eu citei aqui recentemente, ainda hoje, há poucos minutos atrás, né, os homens primitivos, aquela etapa pela qual nós passamos, de morar em cavernas, né, já procurava ambientes assim, mas depois, à medida que ele vai melhorando, ele vai aprendendo a fazer a sua residência, o seu espaço de sobrevivência, e nós saímos lá das cavernas e hoje temos casas de vidro, de titânio, das fibras mais diferentes, né, de concreto, de barro, de tudo. Então, nós temos uma capacidade imensa. Isso demonstra o quê? A capacidade da evolução que nós tivemos. Enquanto os nossos irmãos, os pássaros, continuam fazendo ninho da mesma maneira que faziam há milhões de anos atrás. Então, o homem evolui e o resto vai evoluindo à nossa volta de acordo com a nossa, bem dizer, a nossa imposição. Enquanto que os alimentos se produziam naturalmente, e hoje, através da ciência, nós conseguimos manipular o DNA dos nossos alimentos. Não só vegetais, como os animais que nós ainda utilizamos também, para manter a nossa integridade física, para manter a nossa máquina orgânica funcionando, já também todos modificados através da ciência. Então ele diz aqui como é grandiosa e digna essa ideia do Criador, e como é pequena e indigna a ideia de que somente na Terra existe vida inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que habitam. Há muitas moradas na casa de meu pai. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao atual. Porém, pela lei da progressão dos mundos, atingirá, sob o aspecto material e moral, um estado mais avançado em relação ao que se encontra hoje. Ela chegou a um dos períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações ao mundo regenerador. Então, os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Até porque é chegado, finalmente, meus irmãos, o momento da transformação. Então, aqueles que não se adaptaram e continuam vivendo entre nós, sempre com esses sentimentos revoltosos e de violência, de desonestidade, de cobiça, né? Então, esses perderão realmente esse talento. Esses retornarão, provavelmente, para serem conduzidos para um outro espaço que mantenha-se ainda nessa situação de provas e expiações, ou retornar lá para o começo novamente, para a caverna, para reiniciar a sua caminhada. Nossa, Deus está castigando? Não, Deus não está castigando, não. Deus está lhe dando uma oportunidade de você recomeçar novamente. Como é que nós fazemos com as nossas crianças, como fazemos com os nossos alunos, com os nossos profissionais que tentam se capacitar em alguma coisa? Não tem que recomeçar sempre novamente quando não conseguem atingir a posição, o conhecimento necessário, o comportamento necessário? Então, se nós que somos maus, como disse Jesus, se nós que somos maus damos nova oportunidade, que dirá o próprio Deus? E Jesus diz isso muito bem. Ah, se seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Então, Deus também não vai nos castigar. Infelizmente, a gente cai aí naquele igrejismo religioso da questão do Deus castigador, do Deus bravo, do Deus que mata, do Deus que promove guerra.
Quando a gente sabendo que sendo Deus, Deus perfeito, no amor, em todas as suas características, não pode jamais ser um Deus que castigue, que leve o homem à morte. Essas ideias são ligadas à questão do poder de, com esse conhecimento, dominar as outras pessoas. A doutrina espírita nos traz essa condição de conhecermos dentro dentro do estudo da doutrina, né? Como ele diz, revela, né? Rasga o véu e mostra para nós o evangelho, realmente o evangelho de amor e de paz, assim como Cristo, o mensageiro de amor e de paz, veio trazer para o conhecimento e para a transformação de todos nós. Que Jesus nos abençoe imensamente, meus irmãos. E agora, né, com toda a gratidão que o nosso coração possa exprimir, nós vamos unir aqui o nosso espírito, o nosso coração, em agradecimento por essa oportunidade de estarmos juntos nesse banquete de luz, pedindo a Deus, através da nossa prece diária, dizendo: agradecemos a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. Rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho, para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigo e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e palavra reconfortante. Rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que sob a tua luz, para que sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é a nossa origem e destino. Muita paz e luz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe imensamente. Graças a Deus. Obrigado. Peço agora permissão ao nosso Pai Celestial, também ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o mentor da nossa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos.